o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia. A reprovação do Orçamento Geral do Estado traz naturalmente consequências ao normal funcionamento da economia e do país em geral. No caso da Madeira, temos a incerteza como se irão verificar as transferências financeiras para o Governo Regional e para as autarquias, além de outros mecanismos derivados da aprovação do orçamento. Outra dúvida é a aplicação do PRR. Mas, para a análise destas e de outras matérias, temos hoje o painel de economistas Cristina Pedra, Paulo Pereira e André Barreto. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Ora bem, gostaria que começássemos exatamente por aí. Que comentário fazem? Não vamos analisar propriamente a questão política, porque já se passou, mas as consequências desta não aprovação do Orçamento Geral do Estado, em particular para a região autónoma da Madeira. Cristina Pedra, quer começar? Sim, obrigada pelo convite novamente e é com todo o prazer que cá estou com os meus bons amigos. A consequência direta é o facto de não havendo orçamento, legalmente cai no regime dos duodécimos, as transferências para a região serão alocadas na base dos duodécimos. Por aqui não vejo que seja assim tão mal, porque com o corte anunciado dos 15 milhões de euros que estavam plasmados vamos receber mais, não é? No OGE, por duodécimos, pelo menos não vamos ter este haircut à cabeça. Obviamente que será logo regularizado com a futura aprovação do orçamento. Agora, entrar no mecanismo de duodécimos tem grandes desvantagens, como, por exemplo, só se pode fazer gestão corrente, não se pode fazer atribuir benefícios fiscais, que para já são competência exclusiva da Assembleia da República, e temos aqui uma situação em que o Governo tem uma gestão de manutenção, gestão corrente, tudo o que é competência da Assembleia Legislativa, portanto da Assembleia da República, o órgão legislativo não funciona, e por isso temos aqui um grande vazio, que obviamente decisões estruturais, de incentivos fiscais, de benefícios, de capitalização, não podem ser atribuídas apenas pelo Governo da República. Mas o Presidente do Governo queria que o orçamento fosse reprovado. Pronto, se calhar... Apesar desses problemas. Pronto, e já identifiquei claramente uma das vantagens, que é os duodécimos, não desconsiderando os 15 milhões que estavam já de corte previsto. Portanto, ninguém morre por ter o orçamento aprovado. Entra na lógica dos duodécimos, com vantagens, no nosso caso, que tem o haircut dos 15 milhões que fica diferido para a frente. Não será assim, por exemplo, era público que estava na proposta do Estado, que havia autarquias, por exemplo o Funchal, que iriam ter uma receita adicional de 2,5 milhões, porque daqui é mau se for chumbado e não vier o próximo a considerar os mesmos valores, uns ficam com mais valores, outros ficam com menos valores. Agora, acima de tudo, nós estamos num período que deve estar a ser feito um esforço de relançamento e de incentivo à economia, à sociedade, à movimentação toda, não só para começarmos a ter algum crescimento e não uma estagnação, até porque vivíamos períodos em que estagnação associada à inflação é a pior solução que podemos ter em termos de mau funcionamento. Por outro lado, há também uma necessidade de todos os serviços se ajustarem, porque as regras por duodécimos têm que ser contempladas, mas ninguém morre por isso. Certo, Paulo Pereira, a Cristina Pedra falou numa questão que penso que é bom refletir, que é benefícios fiscais, por exemplo, a Madeira tem autonomia até 30% para os benefícios fiscais. Essa parte não é alterada, por isso que a Cristina queria se referir, de lá, com a não aprovação deste orçamento de Estado, outros não poderão ser aprovados benefícios fiscais lá, mas isso também não estavam... Mas aqui na Madeira sim. Não estavam previstos também assim nada de relevante. Não, cuidado. Na Madeira não podem ser aprovados benefícios fiscais. O que nós podemos fazer é uma adaptação da redução. Redução do IRS pode, não pode? Sim, até aos limites dos 30%, mas isso não é um benefício fiscal, isso é uma redução de uma taxa. Sim. Por exemplo, se a região quiser reajustar os escalões de IRS, não pode. Não tem competência para isso. Pode, aos escalões que existem e existiam, pode
reduzir até 30%. Não pode Não criar pode alterar nada. o Nós não temos escalonamento autonomia diferente. fiscal. Nós temos uma capacidade de reduzir as taxas que estão nacionalmente fixadas, reduzi-las até 30%. Isto não é criar benefícios, é apenas reduzir a taxa. Não pode fazer novo escalonamento. Exatamente. Mas pode reduzir dentro dos escalões. Exatamente. Da Madeira, não é? Claro. A nível, o que aconteceu, eu discordo aqui em algumas coisas. Convém termos não assim. Aliás, acho que até é positivo que seja o modelo que passa, sejam duodécimos. Acho ótimo que eles só possam tomar medidas de gestão corrente, acho que isso ser assim para sempre. Acho que quanto menos mexerem e tomarem decisões grandes na economia, menos destruções vão provocar e menos arrebentamento fazem na economia de curto, médio e longo prazo. Este governo socialista ou qualquer governo? Um governo. Qualquer governo. Nós deixamos o monstro, e a expressão não é minha, é do primeiro-ministro mais vezes eleito em Portugal e com mais maiorias absolutas. O monstro não para de crescer. O monstro toma conta da nossa sociedade. O monstro está presente permanentemente. É ver as agendas dos jornais regionais, agenda do dia. O político lá faz isto, o governo de Barrião aqui. Mas para se vimos na União Soviética, tudo anda à volta do que os políticos e o Estado fazem. A iniciativa privada precisa de incentivo e quanto menos o Estado lhe retirar recursos, quanto menos os recursos do Estado lhe retirar, melhor. Sejam eles humanos, sejam eles financeiros. Este orçamento, que estava proposto na altura da maioria, ou na atual maioria deles, pelo governo, previam iria complicar mais o IRS. Eu tenho dúvidas se aquilo teria algum benefício, mesmo para as famílias. Para as empresas não tinha absolutamente nenhum. Não previa agravamento nenhum na carga fiscal sobre os combustíveis, que é um problema gravíssimo que os governos mundiais, sim, desculpa, obrigado, sobre os combustíveis, que têm um impacto brutal na economia nacional e regional. Íamos gastar 2 mil milhões a pagar a dívida da CPE, íamos empatar o quádruplo do dinheiro do aumento da saúde na TAP para satisfação das emissões pessoais de um ministro, quer o dinheiro da CPE, quer o da TAP. Estamos a falar de 5 mil milhões de euros nas duas. Isto ia passar tudo impunemente. Falávamos em devolver 700 milhões de euros. É apenas um adiamento. Lá para março, abril vai voltar. Eu não sei, vamos lá ver. Mas pelo menos, enquanto o pau vai e vem, folgam as arcas. É costuma-se dizer aqui. E olha, fico muito satisfeito. Nenhum partido disse que não iria pagar a CP ou a TAP. Vamos lá ver. Seja ele qual for, bem, em termos de promessas eleitorais ou programa eleitoral, digamos assim. André Barreto. Eu estou convencido. Boa tarde, antes de mais, e agradeço também o... E eu também, não esqueci-me de agradecer a renovação de contrato e os honorários. E a revisão de honorários. Que convém deixar bem claro que é zero, até porque eu não posso, por questões legais, de receber qualquer coisa, o que continuo aqui sem qualquer remuneração. Mas antes podia receber e não recebia. Mas não recebia. E agora não posso receber e não recebo. Eu deixo um recado à Leia de complemento deste comentário e eu posso receber à vontade. Portanto, não tem... Estejam à vontade se quiserem pagar. Eu sei que não vale a grande coisa, mas estejam à vontade. Vamos remeter para o andar de cima. Eu até posso receber da Cristina se ela quiser muita questão. Dou-lhe todo. Ora bem, em relação a esta questão do orçamento, permitam-me 2 ou 3 notas, dizendo que houve uma que eu acho que o Paulo me terá copiado das notas que eu aqui trago. Porque eu concordo em pleno com os benefícios, neste momento, de uma gestão por duodécimos. E não tenho dúvidas nenhumas disso. O orçamento não era mau, era péssimo. E só ficou pior depois daquilo que, para mim, foi uma constatação de facto que me deixou tristíssimo. Os 6 orçamentos negociados pela Geringonça foram de uma pobreza e de uma falta de noção até da importância de um documento como é um orçamento para um Estado, que eu, como cidadão, sempre olhei para aqueles momentos com foi uma pobreza em que, já agora? Em tudo. Para que as pessoas aquelas que eram as 9 questões do bloco. Se tem alguma coisa a ver com orçamento? As questões do PCP é de legislação laboral ou é de orçamento? Por amor de Deus.
Tenham um mínimo de Mas noção. isso eram as exigências do BE e do PCE. Mas a proposta do orçamento era de uma pobreza. Sim. Porque a base era uma proposta pobreza, inicial. exatamente por causa das questões que o Paulo aqui referiu e outras. O orçamento não tocava em nenhum dos aspectos fundamentais que impedem que nós cresçamos enquanto país de uma forma minimamente sólida. Esta discussão do orçamento foi uma discussão medíocre que teve 2 momentos menos maus. Por parte do Dr. Rui Rio, o detestado Dr. Rui Rio, que faz um discurso bastante bem conseguido e onde, aliás, chama a atenção para aquele que deve ser o foco da discussão de um orçamento. E depois, em menor medida, mas também um discurso que achei bem conseguido, da doutora Cecília Meirelles. O resto foi de uma pobreza franciscana. Para a região, eu julgo que nós não teremos grandes problemas. O hospital sobre-orçamentado vai continuar a avançar a todo... Sobre-orçamentado? Sobre-orçamentado. Vai continuar a avançar a todo o vapor. O saco fiscal aqui está sem nenhuma alteração. Portanto, tudo na mesma com Valesmo. Certo, e a Madeira, obviamente, que tem as suas repercussões, embora sejam, enfim, relativas, porque tem alguma autonomia, mas teremos mais um ano em que o país vai continuar a empobrecer, as despesas serão enormes, as receitas serão escassas. Estamos condenados a ser um país pobre. Bem, em primeiro lugar, eu sou uma acérrima defensora de uma regra geral que é tentar ingerir o maior número de alterações no orçamento. O orçamento deve ser, em regra, um documento estável de adaptação, de mudança de um ano para o outro, e o planeamento e reformas fiscais tem que ser feito à parte e não sempre com brincadeiras orçamentais. Posto isto, eu que sempre defendi isto, e sem dúvida que temos aqui, quanto à substância do orçamento, que já está chumbado, um orçamento totalmente politizado à esquerda, em que a dúvida era, mas o que é que se pode dar ainda mais para além do esbanjamento que já foi dado? Em algumas coisas tinha que ser feito, porque havia carências sociais, apoios que se impunham, mas chegar ao ponto de reversões de medidas, imposição, ou por exemplo caducidade, até abdicar da caducidade de contrato. Nós tivemos décadas em que a negociação era... não havia negociação coletiva, na maior parte dos casos o que havia era uma alteração, sempre tabelas salariais. Isto, infelizmente, foi a nossa história em diversas décadas da chamada negociação coletiva. Tudo isto com a Troika levou uma grande volta, e portanto nós temos um saco fiscal, como disse o André. Uma das maiores cargas fiscais da Europa. É o saco fiscal, é o jebulho fiscal, se quiser. E temos um dos ordenados mais baixos da Europa. O ordenado mínimo dos mais baixos, os ordenados médios dos mais baixos. É verdade que, para já, quando nós fazemos contas dos ordenados, nós temos que comparar o que é comparável. Sendo certo, mesmo fazendo as contas, o nosso está na cauda dos mais baixos. Mas a diferença é menor. A diferença é muito menor. Se a conta for feita como deve ser. Exatamente, que são os 14 meses, comparando com o resto da União Europeia, em que, regra geral, há 12 salários no ano. E o custo da segurança social. Pronto, para além disso, em termos de encargos, nós temos que ter a noção que o patrão paga, não é? Um salário mínimo neste momento, de 650 euros, à volta disso, não tenho bem presente o valor, custa cerca de 900 euros para um empresário, é o custo que o empresário tem. É verdade que o trabalhador recebe 500 e tal líquidos. Mas custa 900. Mas custa 900. Sim, com certeza. Havia um empresário conhecido em Portugal, que já foi membro do governo anterior, Alexandre Relvas,
que dizia esta semana, no jornal Observador, que até defendia que o ordenado mínimo pudesse ser 1.000 euros. Tinha que haver compensação fiscal e segurança social do governo para que as empresas pudessem acompanhar. Isto dentro daquela ideia que realmente não se pode viver com aquele ordenado mínimo. Não se pode viver com o ordenado mínimo e não se pode viver com a carga fiscal, vamos lá ver, esses bilhetes, e logo de quem vem, o iluminado aqui da história da humanidade, mas não digam, vamos lá ver, nós levamos isto sempre na brincadeira, ou é a altura de começarmos a fazer a reforma, por isso é que eu defendo que não deve ser medidas a avulso e sempre ingeridas no orçamento. Porque só andamos sempre aqui a martelar brincadeiras de ano para ano. A reforma fiscal impõe-se. As empresas têm das maiores cargas fiscais na União Europeia. Têm do maior esbulho fiscal à escala internacional. Que são um obstáculo à subida dos ordenados e à contratação. À sua sobrevivência, desde logo. E obviamente, quando estamos a dizer que um trabalhador leva para casa 500 e tal euros e nenhum de nós diz que ele está rico, ou sequer tem o limiar de sobrevivência, não houve nenhum empresário dizer isso, mas o empresário tem que ter 900 euros por mês para pagar. Se é 300 para as finanças e para a segurança social, é irrelevante. O trabalhador não sente no bolso, mas o empresário gasta 900 e não gasta 500. Há aqui uma discrepância de 400 euros que se esfumam no ar. Paulo Pereira, estamos condenados a ser um país pobre e uma região pobre? Condenados por este caminho, sim, mas há soluções. Há vários anos que se fala em soluções. Mas não as tomamos. Falamos, mas tomamos sempre as medidas contrárias às que deveríamos tomar para inverter o caminho. Isto é, eu sempre ouvi dizer que loucura é fazer continuadamente a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso é o conceito de loucura. E é isso que este país faz já há muito tempo. As conversas são sempre num sentido e a ação é outra. O vídeo não bate com o áudio. Mete uma cassete de vídeo e dá uma música diferente do que o senhor que está lá a falar. Pronto, é uma característica deste país. E nós alegremente vamos aceitando isto. E depois já aceitamos em demasia bem. Só para comentar um pouquinho aquilo que a Cristina estava a referir, o salário mínimo, é relembrar, os 40 euros estavam propostos neste aumento. Eu até vou esquecer que o salário mínimo é sujeito a IRS, porque a Alemanha vai receber 400 euros. Destes 40 euros, o trabalhador vai receber 35,6. Vou esquecer que poderá haver IRS, que poderá haver IRS sobre o salário mínimo. Fica isento, esse nível fica isento. Não fica isento. Há ali uns benefícios que poderá ficar isento, mas legalmente até o salário mínimo até é sujeito. Mas, e a empresa vai pagar. O Estado, o trabalhador vai receber 35 euros e o Estado vai receber 16 euros deste aumento. Ou seja, então o aumento, a empresa mais 16 euros, ali o trabalhador vai receber 35. É um bom negócio. E a empresa mais 16 euros. Do novo aumento de custo para a empresa, são 40% para o Estado. Okay? Um bom negócio, um bom incentivo, logo a preocupação que eles têm com os trabalhadores. Não é? É por aí que neste ponto. E depois é tão típico nestes momentos de salários mínimos em que aparecem sempre uns empresários da elite que dizem assim, na minha empresa nós não pagamos salário mínimo. É típico e é fácil de ver. Grandes distribuições, grandes grupos hoteleros, normalmente tem sempre esta conversa nestes momentos. E depois, nos jornais, sempre seta para cima, é destes empresários que o país precisa, e esquecem-se que sempre que há aumentos de salário mínimo, aparecem mais máquinas nas caixas do supermercado. Aparecem mais ecrãs no McDonald's para que se possa encomendar, porque essas empresas têm capacidade financeira suficiente para substituir os trabalhadores mais baratos por maquinaria e tecnologia. Portanto, isso tudo é uma hipocrisia. E afogam quem? A pequena mercearia de bairro, que é concorrente deles, o pequeno bar e pastelaria, a PME, que só na Madeira são 93% do nosso tecido empresarial. Bem, para termos mais salários mais altos, que é isso que todos nós queremos, e viver melhor, tem que haver aumentos de produtividade. O que é quer dizer aumentos de produtividade? A grande diferença entre o pensamento dos comunistas e as pessoas e quem estudou economia austríaca percebe bem. Os comunistas e os socialistas acreditam na teoria do valor do trabalho, que é o trabalhador tem que receber pelo número de horas que trabalha. Se ele acarta um balde de cimento, dá pé para o monte e vai 20 vezes,
e demora 2 dias a fazer isto, ele tem que ser como o muro, fica completamente mais caro e ele tem que ser remunerado por isso. E não percebe que o valor do muro, no fim, é um preço que já está pré-acordado e que as pessoas estão dispostas a pagar. Ou seja, temos que arranjar maneiras do trabalhador, numa só viagem, levar todo o cimento que é necessário. É isto que é produtividade. Para isto, é preciso investir em maquinaria, constantemente, e em formação das pessoas, que é agilidade. Há 2 tipos de capital, o capital humano e o capital físico. Isto é muito complicado. É maquinarias e formação e maquinaria, que as empresas não pagam, não podem fazer, as PMEs, porque são sobrecarregadas permanentemente com a sobrevivência, estão sempre com a agonia da sobrevivência para pagar pagamentos fiscais. Porque as pessoas, quem não pagar, o patrão que não paga impostos, vai preso ao pé do património. Portanto, um dos principais problemas de Portugal é a carga fiscal. É a carga fiscal e o monstro está demasiado grande e é insaciável. E sempre que temos um problema, nós não pensamos o que é que eu posso fazer. O governo tem que fazer isto. Exemplos simples. Veja um pedaço de lixo no chão, não junto. Isto é uma analogia. Isto é uma vergonha. A Câmara não vai limpar isto. Não me gasto para juntar. Veja um pobre na rua, nem lhe dou uma esmola. Isto não é ninguém no governo. Dê-te uma mãozinha a esta pessoa. Acabamos com o voluntariado. Temos sempre a pedir mais e mais ao governo. E o governo, e há uma frase, que não é minha, mas eu gosto muito, que é do economista que eu respeito imenso, que é o Thomas Sowell, que é o seguinte: quando se pede o impossível, só um mentiroso o consegue satisfazer. Fica essa frase para já, para reflexão. André Barreto, sobre esta matéria, eu posso, enfim, avançar com mais alguns dados para o raciocínio ser ligeiramente diferente. Falávamos em ordenados baixos e falamos em falta de mão de obra. De algum modo, os subsídios sociais estão próximos dos salários baixos e faz com que a mão de obra não apareça, nomeadamente para a hotelaria, para a restauração, para a construção civil. Será uma relação direta esta questão? Posso só dizer uma coisinha antes em relação ao ordenado, porque não resisto, em complemento àquilo que acabou de ser dito aqui e correndo o risco de chocar uma quantidade de gente. Eu sou completo e totalmente contra o estabelecimento de ordenados mínimos por decreto. Os ordenados têm que ser associados à produtividade e enquanto não alterarmos a lógica de pagar às pessoas para elas não trabalharem, que é o que acontece, porque as pessoas recebem 14 ordenados para trabalhar 11 meses por ano, nós vamos andar sempre com comparações que já aqui há bocadinho a Cristina fazia referência, que são erradas, e com esta, para mim, lenga-lenga da conversa da precariedade e afins, que só se justificam exatamente por causa do ambiente de saco fiscal em que eu insisto que nós vivemos, que é o maior problema deste país. Portanto, os ordenados deviam ser pagos em bruto, às pessoas, 12 meses, ficando cada uma das pessoas encarregue de pagar ao Estado as contribuições devidas. Porque aí iam perceber o que é que dói. Porque aí iam receber os seus 900 eurinhos e iam ter que ir lá depositar. Iam perceber que se calhar mais vale apanhar o papel do chão. Se calhar mais vale contribuir de uma outra forma com outras coisas que hoje todos reclamamos e dizemos que nós exigimos, mas porque não sabemos quanto é que custa as exigências que nós fazemos. Portanto, os ordenados são baixos porque a produtividade é baixa, a formação é baixa, a mão de obra é pouco qualificada e o que é bem pago, sabe o que é? É exatamente isso, é o caruncho. É a pessoa que está a receber o subsídio de desemprego, mas que depois vai fazer um pescado no restaurante, na cozinha a servir à mesa. Mas por isso que temos que concordar que a culpa não é dela. Claro que não. Claro. Não podes apelidá-la de parasita, ela está a usar lacunas do sistema como toda a gente faz. Exatamente. Se um empresário que usa lacunas do sistema, ele tem visão, é estratega e o trabalhador é igual. Não vamos apelar a moralidades. O modelo tem incentivos trocados e errados. Totalmente de acordo. Atenção, não estou aqui estou a constatar um facto. O que acontece é isto. Há um incentivo claro à economia paralela, a ter receitas não declaradas para não se pagar impostos e a ter, consequentemente, também a possibilidade de ter despesas não declaradas. E, portanto, para as pessoas é benéfico este esquema. É a única justificação, aliás, para nós termos, julgo eu que são 10 mil desempregados na região, e eu não conseguir encontrar empregadas de corpos.
Porque qual é o vencimento do empregado de quarto? Depende. Mas cá está, eu não vou entrar na conversa Mas vou-lhe dar um não pago exemplo. ordenado mínimo a ninguém. Mas vou-lhe dar um exemplo. Uma empregada doméstica anda à volta de 6 euros, 6,5, 7 euros por hora. Um empregado de mesa de um restaurante é 4 euros. Não é, não. Não é, não. Desculpe, está enganado. Aliás, um empregado de mesa hoje... Depende da mesa, talvez. Eventualmente. Mas um empregado de mesa hoje, numa mesa normal, terá visto o seu ordenado a crescer 20%. Não tem que ter. Se me permite, Por causa da escassez. falei hoje com o empresário, ainda há pouco antes de vir para cá. Sendo que uma empregada doméstica, a maior parte delas, enfim, não desconta. Eu não estou a dizer que é um trabalho que não deve ser bem remunerado. Estou a fazer uma comparação com outras profissões para as quais existe falta e não existe aliciamento porque o ordenado é baixo. Mas o ordenado não é baixo. O ordenado não é baixo. A consequência é esta. E eu, para pagar um ordenado mínimo, largo 900 euros. Sim, claro. Portanto, mas é baixo. A questão não é... Isto está mal colocado. Parece que há aqui uma intenção das empresas de explorar o desgraçado do povo trabalhador. Aquela conversa do capital e do... Epá, não, estamos a constatar factos só. Já chega. O problema é o custo fiscal global de um trabalhador. Sim. Se eu lhe dissesse, uma empresa a minha empresa tem 42 colaboradores, em circunstâncias normais. Se eu lhe disser o que a gente paga de ordenados ano, o Lionel capa ao lado. Imagino. E agora, qualquer um dos meus 42 colegas, eu incluído, chegamos a casa e dizemos, bola, ganho mal. E é verdade. O Paulo queria acrescentar qualquer coisa. Eu falei com um empresário que tem um restaurante no Canício, que ele levou quase um outro restaurante, e ele disse-me, eu tenho tempo para reunir consigo, porque eu vou fechar agora os primeiros 15 dias de novembro, apesar de ter muita procura, porque tenho que dar férias ao pessoal que andei este período todo e não consigo, e a minha mulher trabalhava, mas não consigo arranjar quem trabalha. Pois. Há claramente agora, como o André dizia, há um problema, há essa disponibilidade. Também é um facto que a oferta remuneratória é muito próxima do subsídio social. Mas isso é vamos lá ver uma coisa. Ou o subsídio de desemprego está muito alto, ou o ordenado está muito baixo. Ou o prazo de subsídio está muito alto, ou também a recuperação foi mais rápida do que o prazo de subsídio. Se calhar na altura, quando se arrancou para este aventureirismo dos lockdowns, achava-se 18 meses ia ser pouco, tinha que ser reforçado. Afinal, foi mais curto. Foi muito mais curto. E as pessoas, o que está a acontecer? Vamos ver uma coisa. Isto parece muito simples. Como sair deste problema? Temos que ser concretos. Temos que ser concretos. Quando acabar os prazos dos subsídios de desemprego, a verdade virá de cima. A malta vai trabalhar. Mas vai trabalhar. A malta vai para zero. O mudou para o binário. O dois receberam. Lá o subsídio de reinserção, de superfície, depois já não é grande coisa. Não vai buscar cabazes, como no artigo lá do antigo presidente, quando ninguém vive disso. Portanto, o que vai acontecer quando isto acaba, você vai sentir claramente um reequilibrar. O que as pessoas estão a fazer uma pessoa, com todo o respeito, que é empregado de mesa, ou camareiro, ou outro trabalhador, não sei se termos técnicos dos hotéis, tem uma perspectiva de carreira quase de uniformidade. Vai fazer aquilo desde muito até se aposentar aquilo. Portanto, aquela ideia que sente carreira, que é motiva, vais subir, vais ter outras oportunidades, vais fazer outras coisas, vai ficar 6 meses aí nessa ordem sem tentar fazer bem nenhum. Esta gente sabe, eu descanso 6 meses, ganho o mesmo e volto fresquinho para fazer exatamente aquilo que eu ia estar a fazer. Ainda vou perder a oportunidade. É racional. Como sair disto? A questão é essa. Há uma questão que a gente também trabalha mal do lado das empresas. Isto é um facto, que é um discurso que eu faço recorrentemente até internamente. Há funções que são muito pouco sexys. Eu quando dei aulas... Diga-se atraentes. Sim. Eu uma vez dei aulas a uns miúdos, 15, 16 anos, e elas queriam todas ser hospedeiras de bordo e eles CSIs. Isto tem a ver com um imaginário qualquer. Por exemplo, as hospedeiras de bordo, com todo o respeito, elas não me vão levar a mal, espero eu, são empregadas de mesa. Até mazinhas, porque nem sabem respeitar ordens de serviço. Aquilo vai a eito. Enfim.
O que eu enquanto empresário do setor, o que tenho que fazer é transformar funções que têm muito pouco de atrativo em algo que as pessoas queiram fazer. A cozinha fez esse caminho aqui há uns anos. Hoje, ser chefe de cozinha é sexy. Os barmans fizeram esse caminho. Ser barman, hoje em dia, é sexy. Ser empregado de mesa não é. Ser recepcionista não é. Ser empregado de quartos não é. E nós temos que ter capacidade de fazer alguma coisa para elevar, para tornar elas dignas são todas, mas torná-las mais atrativas. Criar fome e mais... emoção. Exatamente. Não é fácil. Mais socialmente reconhecidas. Porque há essa. O que é que tu fazes? Eu sou empregado. E a pessoa já come as palavras porque não é socialmente bem dizer que se trabalha. Nem sequer é aceitável dizer que se trabalha no hotel. Para algumas profissões já mudou-se a designação, assistentes operacionais, por exemplo. Cristina Pedra, sobre esta matéria, tem alguma ideia como sair deste problema? Os subsídios sociais atraentes, ordenados, não são atraentes? Não é fácil de sair, senão já teria sido saído há muito tempo agora. É preciso coragem para alterar a legislação? Passa por muita alteração. Primeiro, pela redução da carga fiscal, em que permite uniformizar a realidade do que se paga aos trabalhadores com aquilo que se suporta nas empresas. Ponto número 1, daqui não saímos. Nós já vimos num exemplo só que o salário mínimo é de 900 para 500 e exponencialmente esta situação agudiza-se 14 vezes. Não, mas isso já falámos. A questão sim, mas já falámos, mas andamos sempre aqui, não podemos esquecer. A distância muito reduzida entre os subsídios sociais e obviamente os ordenados que se oferecem. Os subsídios têm que ser reestruturados. Há diversos subsídios. Ao subsídio de desemprego, cuidado que o subsídio de desemprego não é tributado para efeitos de segurança social. Uma pessoa que receba 600 euros de subsídio de desemprego não tem, por exemplo, 600 menos 11%. Uma pessoa que trabalha numa empresa e que tenha 600 euros tem 600 menos 11%. Portanto, pelo facto de estar a trabalhar, recebe menos do que estar com subsídio de desemprego no desemprego. Portanto, e isto tem a ver com a legislação fiscal e parafiscal. Okay? Também não podem deixar de ser apoiados pessoas em situações de extrema necessidade, pessoas que estão doentes, o que não é 10 mil madeirenses, convenhamos. Eu penso que nem toda a gente dos 10 mil não estão todos paralíticos, incapazes, portanto é preciso ver há rendimentos de inserção. A verdade é que é transversal a todos os setores da atividade a incapacidade de atrair mão de obra. Isto é porque as pessoas estão em casa sem ter remuneração? Não, é porque estão a ter ou o equivalente que estariam a ter se estivessem a trabalhar, ou então até que estão a ganhar mais, porque sem, como mercado paralelo, fazem os tais caronchinhos e têm... Não gastam combustíveis e não se deslocam. Por exemplo, ou gastam, ou é uma atividade paralela. Exatamente. Mas temos que sair disto, ao fim e ao cabo. Isso passa por duas reformas, mas são reformas, não é injeções. A reforma na atribuição e na fiscalização dos subsídios diversos que existem, de desemprego, de reinserção, seja do que for, e a redução da carga fiscal, a começar por aqui. E posso acrescentar uma coisa? Claro. E trabalhar a parte fiscal da forma exatamente contrária daquela que ela existe hoje. Nós somos penalizados por não pagar. E eu gostava, até acho que mereço, um prémio por ser um palerma fiscal. E ninguém mudar. Claro. Mas se eu falhar, no dia em que eu falhar, levo. Agora, nós tendemos a premiar quem trabalha como deve ser. Exatamente. Em vez de penalizar quem não o faz. Exatamente. Nós temos casos históricos, infelizmente, de dispensa de juros, de anulação de coimas, de tantas situações dos infratores, e aqueles que cumpriram, nada. Fizeram sua obrigação. Vamos mudar de tema, fica a sugestão já agora para um filme que tem a ver com, não é de agora, o filme já deve ter 7 ou 8 anos, pelo menos, tem a ver com um desempregado que vai a uma empresa
pedir uma declaração como foi procurar emprego, para efeitos de justificar. E o resto, sugiro, o filme chama-se Amigos Improváveis. Muito bonito, é um filme francês de qualidade. A Madeira foi distinguida recentemente, mais uma vez, como o melhor destino insular da Europa. André Barreto, estes galardões e distinções têm repercussões diretas no turismo que nos visita? Não, mal não fazem, mas repercussões têm zero. É preciso perceber eu estou farto de dizer a mesma coisa, já estou farto de me ouvir, e portanto imagino as outras pessoas o que não sentirem. Quem vota para estes prémios? Não sei, o André Barreto, o homem de turismo, deve saber. Pois. Que credibilidade tem a empresa que organiza estes prémios? Já veio à Madeira organizar. Exatamente. Tudo isso leva-me a olhar para isto. Não tem credibilidade. Leva-me a olhar para isto e relativizar esta questão dos prémios. Parabéns a todos os envolvidos. É o 8º, parece. Exatamente. Galardão. Não tem, como lhe digo, zero impacto. Se eu perguntar. Tem zero impacto? Zero. Qual foi o destino que a não ser a Madeira, que ganhou este galardão? Ninguém sabe. É isso. Não interessa nada. Não vale nada. Mal não faz. Complementa a imagem e a comunicação que o destino consegue fazer com mais aquilo. da Madeira. Aonde? Na Madeira. Obrigado. Paulo Pereira, sobre isto. O André Lourinho é a Está de acordo com o André Barreto? Eu penso que é melhor ter do que não ter, mal não faz, mas temos daqui duas coisas. Uma, temos que de estranhar que de todas as personalidades públicas, que hoje são centenas de milhares no mundo, atores de cinema, futebolistas, empresários, etc., no mundo de celebridades, só há uma, de vez em quando vem cá, por acaso é de cá, que é o Cristiano Ronaldo. Ou seja, nós não estamos a estes prémios, ao contrário de Fermenteira, que não os ganha, das Maldivas, das Seychelles e outras, que não os ganham, não estamos a atrair com estes prémios o escalão de clientes que poderia pagar premium e sim elevar a rentabilidade das empresas, que poderia permitir satisfazer uma série de cadeia de valor, desde aumentar salários, criar capital, etc, etc. Nós não estamos, e nós sentimos isto, a atrair, com tantos anos seguidos, é o 9º, é o 10º, é o 5º, é o 15º, aquele turista, exemplo de celebridades, não vêm, porquê que não vêm? Não olham para isto. Não vêm para isto. Ok. Temos que relativizar. Okay. É melhor, mas não estamos a atrair, é um facto. Mas temos que ir em real. A Madeira não é um destino de luxo. Mas o melhor do mundo não atrai as melhores pessoas do mundo. Não é um destino de luxo. Mas a melhor coisa, uma pessoa as pessoas wealthy, pessoas com posses, quando vem uma coisa tão galardoada, de melhor, porque é que não atrai? A melhor comida do mundo eles comem, o melhor carro do mundo eles comem. Se calhar nós somos o melhor do mundo, temos de saber colocar no nosso sítio, temos um certo também de... Porquê é que a Madeira não atrai esse tipo de clientes? A Madeira, você pode perguntar a pessoa mais certa que existe, é o Cristiano Ronaldo. Eu perguntaria, porquê que os teus amigos, ou os seus amigos, não sei como podes ser tratado, que jogaste com quem jogou há 30 anos, que já tem uma carreira longa, ou 20 anos, nunca vieram à Madeira? Porquê que nunca vieram à Madeira? Um colega do Real Madrid, um colega do Manchester United, um colega da Juntos, nunca vieste. Mas na sua opinião, porquê é que não vai? Porque não vai? Vai à Madeira 2 dias depois tem que ir embora. Não faz nada para fazer. Nós queremos estar. Nós não temos a paixão e a proeza de outros lugares. Aqui temos um interior de ilha, temos uma paisagem muito bonita, virada para dentro, que é preciso quase de aventura para poder usufruir. Há destinos que têm essa virada ao contrário, como o caso dos Açores, que está logo in your face o que é o destino. Temos a questão de acesso, pois é um processo que dás primeiro o ovo à galinha. Agora, vamos ter lojas de luxo quando não temos clientes de luxo, mas sem lojas de luxo não temos clientes de luxo. É um dilema, e nós não temos massa crítica para que alguém, estando agora, invista neste tipo de mercado. É um caminho que se faz caminhando. Agora, não se pode dar querer certas coisas e destruir coisas que esse mercado... Vamos alimentando esta falsa ideia. Não podem acreditar nisto.
perigo disto é se nós acreditamos que efetivamente somos o melhor destino insular do mundo. Cristina Pedra, vamos alimentando esta falsa ideia que somos o melhor destino europeu da Europa? Bem, eu pessoalmente acho que é um destino espetacular. Sim, também. Ok. Não faço ideia de, nem sei se existe alguma quantificação, não digo ao nível do portfólio de assets que o Cristiano Ronaldo tenha, mas não é motivador para alguma classe média alta, não sei, procurar este destino. Não faço ideia e acho que em vez de estarmos a teorizar, nós que somos tão críticos em relação a alguns investimentos e à viabilidade que devem existir para o pressuposto, também não era menos importante saber se há algumas métricas para aferirmos se isto tem um efeito indutor ou não. Sinceramente não tenho essa informação. Mas o melhor destino da Europa, permita-me criar o contraste, vive com bolsas de pobreza enormes, vive com sem-abrigos na rua. É possível compatibilizar a qualidade turística com isto? Obviamente que são contrassensos. Nós vamos a todos os países europeus, os mais desenvolvidos, e infelizmente também temos essas realidades. Ver pessoas nos metros, nas estradas, infelizmente, eu desafio que me digam dos países europeus, das capitais europeias mais desenvolvidas, qual é a que não tem e infelizmente em abundância. Então, recentemente tive essa experiência e bem, infelizmente pude ver. Agora, uma forma de tentarmos perceber porque é que vêm ou não vêm é através de uma atualização dos estudos do turismo, fazendo o focus group e sabendo porque é que nos visitam ou não, não fazendo estudos que são para engavetar e pô-los em ação e sendo consequentes. O estudo que existe, o Plano Estratégico do Turismo, feito pela ACIF há mais de uma década, hoje, naturalmente, há 2 décadas? Não tenho duas. Só há 2 estudos. Não, há 2. Da ACIF ao Solon. O Plano Estratégico, eu não conheço mais nenhum. Agora, eu conheço só um, estou menos informada, mas é o plano estratégico e esse obviamente tem que ser atualizado, é uma necessidade, em especial depois de uma altura pós-pandemia em que então a realidade é completamente diferente. A situação não é de fácil enquadramento, numa altura em que a Madeira precisa de diversos investimentos. Parece, André Barreto, que o aumento da pontinha vai para a frente. Você é um dos críticos desta obra. Vou repetir o que já disse várias vezes. É um disparate sem nome. É um disparate no tempo, é um disparate no espaço, é um disparate a todos os níveis que terá consequências desastrosas. Porquê que é um disparate? Nós estamos no tempo, desde logo, nós estamos num processo de retoma. Com enormíssimas interrogações. Só o caos que aquela obra vai gerar na cidade de Agostinhos, na nossa, com consequências para quem nos visita, que vai ter que levar com caminhões para a frente e para trás. Mas isso agora, ou mais à frente, será inevitável, não é? Agora, então aquela obra vai fazer o quê? Diga em qualquer altura que isso aconteça. A questão é, justifica-se ou não se justifica? É evidente que todas as obras criam esse problema. Justifica-se ou não o aumento da pontinha? Não se justifica. O negócio dos cruzeiros é um negócio que teve em coma, para alguns até já tinha morrido. Nós temos que perceber o que é que queremos efetivamente em termos de cruzeiros. Queremos continuar nesta lógica do o tamanho importa, porque a minha vida inteira o tamanho não importa. O turnaround é outra estupidez. Ocupa os aviões. É outro disparate tremendo, com consequências enormes. E olha, o turnaround deixa dinheiro? Nada. Deixou, quando muito à Pram. Ao destino deixa zero, mas... Esta semana houve uma declaração do Sr. Presidente do Governo a falar sobre o número de turistas de cruzeiros desembarcados no Funchal, não sei onde é que ele foi buscar este número,
Uma coisa são o número de passageiros que está dentro do barco. Os que desembarcam, não sei quem é que os contou, a mim eu não vi ninguém Os contar. os que passam, os passantes. Que é uma coisa diferente. Hum. E depois extrapola aquilo, um valor calculado em 2001, se não estou em erro. Foi o último estudo feito sobre o gasto médio de turistas. Cristina Pedra, prolongamento da pontinha. Justifica-se? Não sei, acabei de dizer que gostava de ver os racionais que sustentam os investimentos, não conheço nenhum, nunca conheci, e hoje seguramente o pós-pandemia, tudo o que existia, mesmo bem sustentado, deveria ser reavaliado. Quanto mais nesta, que eu nunca conheci sequer alguma sustentação, em termos económicos, em termos de viabilidade, em termos de economia, de criação de postos de trabalho, efeitos e derrame direto e indireto na economia. Portanto, é uma lógica, quem tem a vertente que é quando se gasta o nosso dinheiro, nós vemos, mas compensa, qual é o custo de oportunidade, tenho mesmo que fazer esta decisão tão básica. Paulo Pereira, 30 segundos, justifica-se ou não? Eu não... Você é economista? Roubando tudo o que não. Os economistas, o que posso lhe dizer é que é a obra pré-ponte para o Porto Santo. Muito obrigado. Hoje vamos terminar assim. Voltamos dentro de 3 semanas. Muito obrigado pelo vosso regresso aqui à TSF. Obrigado. Muito obrigado.